Começa agora mais um episódio do FurundoCast, o seu podcast sobre empreendedorismo para microempreendedores de Mato Grosso. Hoje a gente vai falar com a Emily, que tem uma escola de dança. Seja bem-vinda, Emily. Obrigada. Emily, você é de Cuiabá? Sim, sou de Cuiabá, nasci aqui, ainda não mudei e pretendo continuar por aqui por um tempo. Por um tempo? Tem expectativas? Sei, né? Governo Bolsonaro sempre impulsionando nossos objetivos. Mas tá acabando, Pois é, graças a Deus. E você gosta de furundô? Olha, eu não tenho muito paladar para alguns tipos de doce. Eu gosto muito, muito de chocolate. O resto é um pouco difícil. Mas chocolate amargo, 70%? Amargo. Tá, vamos falar de empreendedorismo. Como é que começou a sua vida de empreendedora? Você já tem exemplo dentro de casa? Você nasceu com herança? Como é que foi? O sonho da garota. Não, meus pais são funcionários públicos, mas apesar disso, eles nunca... Minha mãe, principalmente, nunca foi muito conformada ali com o salário. Eles tentaram várias coisas durante o período que eu vivi com eles, né? Eles tiveram uma padaria. Quando eu nasci, minha mãe ainda não era concursada, então ela fazia roupa, fazia calcinha. Teve época que ela fazia roupa, mas já sendo concursada também, só para ter uma renda extra de vez em quando. Depois da padaria, ela teve algumas outras coisinhas assim que davam uma grana extra. E em algum momento, acho que do início da minha adolescência, meus pais nunca foram de me dar dinheiro. Não tinha mesada? Não tinha mesada. E aí meu pai e minha mãe falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um dinheiro pra você e sua irmã fazerem umas trufas e seu pai vende por aí. Aí a gente fazia as trufas e meu pai vendia, até que ele cansou de vender, aí eu comecei a sair vendendo na rua. Na rua? Como na rua? Na rua. Aí eu já tinha terminado o ensino médio, eu já tava fazendo cursinho pré-vestibular. Antes do cursinho eu saía mais cedo de casa, passava no centro, vendia as que eu tinha e depois eu ia pro cursinho. Então você vendia na rua, mas você ia o quê? Com uma bandejinha e falava, fulano, quer uma trufa? Não, no centro, eu não vendeu as coisas no centro. Não, né? eu nunca vendi, eu sou péssimo vendedor. Eu pegava a vasilhinha térmica, eu pegava uma vasilha, colocava numa bolsa térmica, ia pro ônibus e descia no centrão ali deixa eu lembrar, na Joaquim Murtinho, por ali. Que tem muito movimento. Ia de loja em loja, oferecendo pros lojistas. Ah, pras vendedoras, vendedores das lojas. Isso. E vendia bem. Eu não lembro direito. Eu lembro que eu tinha no meu caderninho, que eu sempre gostei de fazer essas contas, que eu tinha que ganhar R$80 por semana. Olha, tinha metas. Eu tinha metas. Isso é bom. Aí eu lembro que eu acho que eu bati essas metas, sim. E daí, das trufas, você foi pra onde? Aí eu passei para a universidade, né? E aí eu comecei a estagiar, a trabalhar. Você passou pra qual faculdade? Eu fiz ciências contábeis. Olha. Aí lá na faculdade, depois que eu consegui um estágio mais bacaninha assim, mais vida boa. Vida boa. 4 horas? Não, eram 6 horas, era bem de boa. Eu comecei a vender Natura, Avon, essas coisas. Eu nem lembro de onde que eu tirei esse negócio. Sei que eu vendia pro povo que trabalhava lá. No estágio? No estágio, Fazia a sua renda extra lá. E aí, daí eu passei no banco. Quando eu passei no banco, eu fiquei um pouco Era mais concurso? tranquila. Sim, Eu passei com 20 anos, em 2012. Já tinha concluído a faculdade? Já tava quase. Caramba. Aí eu fiquei tranquila, assim, um tempo, até Morgano. que decidi abrir uma escola de dança com um relacionamento antigo meu. E aprendi muita coisa nessa época. E agora, depois que o relacionamento não deu certo, eu saí da sociedade. Mas por que uma escola de dança, assim? Você já gostava de dançar? Ele era dançarino, profissional, há bastante tempo. E era o que ele sabia fazer. E a gente foi indo. Aí você foi aprendendo com ele. Você não dançava Eu antes? não danço as modalidades dele até hoje. Não é a minha... Eu já dançava antes, mas não profissionalmente. Eu danço desde os meus 12 anos.
só gostava de dançar. Uhum. E aí você abriu a escola com ele? E depois eu saí. E aí fiquei mais um tempo parada. Só que nisso que Só eu saí... no banco? Não, a minha mãe abriu um restaurante. Daí, de dança, concursada, ainda foi pra um Eu restaurante. tinha a escola de dança no finalzinho, a escola de dança com ele, trabalhava no banco e trabalhava no restaurante com a minha mãe. Eu trabalhava bastante na época. Aí, com o tempo que o relacionamento não deu certo, eu saí da sociedade e eu fiquei no restaurante e no banco. Quando a gente viu que o restaurante tinha uma perspectiva boa, eu saí do banco, porque também não era meu sonho, já não era uma coisa que eu me identificava. Mas você saiu ou você ficou aquela licença especial? A licença especial. Não remunerada ou remunerada? Não remunerada, não podia, né? Licença interesse, eu já tinha tempo de banco para tirar a licença interesse e sair. E aí a gente foi indo, se embolando com o restaurante, com o banco. Quando o banco não deu, quando eu saí, aí eu fiquei um tempo pensando, sabe, se eu queria só o restaurante, se eu queria o restaurante mais alguma coisa, e eu decidi começar a me lançar como professora de estileto, que é a minha modalidade, ver como que as pessoas recebiam essa ideia. Isso já com o restaurante funcionando e você trabalhando no restaurante. Isso. E era você, sua mãe? Era eu, minha mãe e minha irmã. Sua irmã também estava junto? Sim. E com o tempo, muitas outras pessoas foram chegando, assim. A gente tinha alguns colaboradores fixos. Mas não eram sócios? Não. Eram colaboradores que somavam ali no time para vocês. Isso. E como que é empreender em família? Olha, é muito bom quando as ideias estão na mesma direção, né? Mas é mais difícil quando as ideias não estão em sintonia pra gente conseguir acertar a comunicação. O tom certo. Sem ninguém querer se pegar. Sem ninguém se exaltar. O que é muito difícil. Eu acho que foi uma boa experiência, assim. Eu, minha mãe e minha irmã somos pessoas que temos mais ou menos o mesmo pensamento de vida, sabe? O restaurante, eu morro de saudade deles em alguns momentos. Porque a gente tinha uma mensagem forte, a gente tinha pensamentos fortes que a gente passava não só através da comida, mas do jeito que a gente fazia propaganda, através das pessoas com quem a gente trabalhava lá. E que pensamentos eram esses? Olha, a gente trabalhava com o máximo de ingredientes naturais possíveis. Então, era uma correria, porque eram quase todos os ingredientes perecíveis. Mas o resultado na comida era gratificante, sabe? E os clientes que a gente conquistou também eram uma parte incrível da jornada. A gente tinha acreditava que as pessoas que trabalhavam com a gente também, que diversas pessoas deveriam ter oportunidades de trabalhar com a gente. O público, o restaurante era um bistrô, então ficava ali para atender entre a classe C e C+, não era uma comida acessível extremamente, né? Então o caminho normal seria contratar um perfil de atendimento, de hostess, e a gente preferia dar oportunidade para as pessoas que a gente acreditava que deviam estar sendo vistas, e isso fazia com que os clientes do bistrô também fossem mais familiarizados com os nossos pensamentos, sabe? Sobre diversidade, sobre uma comida natural, sobre respeito, e algumas vezes até os nossos pensamentos políticos também. E era um restaurante que pensava um mundo diferente também, né? Sim. Um mundo melhor para todo mundo, para diversidade, né? Então, a gente tinha... Era muito, muito doido. A gente tinha uma horta no terreno aqui da frente. A gente plantou de tudo lá. Depois outra pessoa comprou e a gente ficou, pô... Agora não dá para usar. Não vai derrubar nossas plantinhas. A gente plantou com tanto carinho, amora, acerola, mandioca, limão, laranja. E tudo orgânico. Tudo orgânico. Tudo pensando assim, para as pessoas que estavam ao redor comerem também. É um bairro bem... O restaurante ficava num bairro bem tranquilo. Então as pessoas transitavam, as pessoas do bairro.
era sobre tudo, sobre pensar no amanhã, não só com relação ao meio ambiente, mas com relação à sociedade também. Então faz bastante falta. E por que que não deu certo ou por que que acabou? Olha, a famigerada pandemia, né? A gente se viu... Era uma iniciativa muito independente, tudo sobre o restaurante. A gente se viu no meio da pandemia sem apoio nenhum, sem ter condições de manter. O bistrô era ambiência, era você estar lá, era a experiência de estar lá. Com a pandemia a gente Não dava pra fazer delivery, conseguia, não sei se não dava, né? Existem empreendedores que disseram que conseguiram levar essa experiência para casa das pessoas, mas a gente realmente não conseguiu. Muito provavelmente por causa de recursos limitados mesmo. E não ter ajuda de nada, não ter ajuda de ninguém, não ter perspectiva, fez a gente pensar bastante, sabe, sobre continuar. E aí, quando começou a voltar, a gente ainda estava funcionando em julho, eu acho, de 2020. Só que um risco também, não valia, né? Na época não tinha vacina ainda. Não tinha, acho que nem perspectiva direito. Tava no início das pesquisas, né? Das primeiras fases das vacinas. Eu acho que a gente nunca entendeu tanto de biologia Mas nunca pensei como uma vacina era feita, né? Que bom, né? Por alguns lados. E aí o bistrô não vingou? Não. Por causa da pandemia? A gente decidiu encerrar ao invés de esperar passar essa fase. Mas você já estava no bistrô, mas você já tinha sim, aberto a escola. Eu saí escola do banco AMA em 2017 e abri a minha escola de dança em 2018. No ano seguinte. No ano seguinte. Que é a escola AMA. Que é a escola AMA. E o que é a escola AMA? Vixe. É um sonho. Eu gostaria muito de ser mais objetiva, sabe? De falar assim, é uma empresa com fins lucrativos. Faturando tanto, por milhões. Mas não é sempre assim, né? Mas é um sonho. Eu tava ouvindo um podcast essa semana sobre empreendendo com dança. E ela falou assim, a gente nunca percebe os caminhos que a dança tá levando a gente até que a gente tá lá. Então eu nunca pensei realmente assim, porque quando eu tive a outra escola, era mais da outra pessoa, sabe? Porque era a carreira dela. Eu era uma aspirante contadora, funcionária do banco. Não sei se pode falar. Pode falar. Banco do Brasil. Uhum. Não era o meu sonho. E de 2017 em diante, quando eu fui... Eu não percebi as escolhas que eu estava fazendo para que a escola AMA chegasse onde está hoje e tomara que chegue a muito mais pessoas. A gente não vê isso com a dança, sabe? As coisas vão acontecendo. Você pega um trabalho aqui, você pega outro trabalho ali, alguém te reconhece aqui, outra pessoa te pede para fazer isso. Eu já fiz alguns vídeos com você mesmo. Eu lembro muito que no primeiro vídeo eu falei assim, não... Faz do jeito que seu coração Me lembro. mandar. A arte, a dança é assim. Tem que ser uma coisa Tem que vir de dentro, né? Tem que vir de dentro. Então, muita coisa acontece assim. Hoje eu estudo mais e escolho melhores os lugares que eu vou pisar. Mas a escola, ela nasceu desse sonho de ter um lugar para dança que é... para mulheres maduras, principalmente. Em 2018, eu já tinha alguns 26, 27 anos, eu não sei direito. Por aí. Para dança já é uma idade avançada, né? Tipo jogador de futebol. Se for pensar profissionalmente, né? Já é uma... Depois de 27 anos, você tem certeza que você tá fazendo isso na sua vida? Então, eu queria... não só me sentir bem dançando, mas eu queria passar para outras mulheres em outras idades, de 30, 40, 50 anos, 60 anos, que tá ok dançar a qualquer momento. A escola não é só para mulheres, atende homens, principalmente hoje, que a gente tem modalidade de dança 2, mas a comunicação é pensada principalmente para mulheres, para que mulheres se sintam à vontade, se sintam bem-vindas, bem recebidas. Os temas da mostra sempre... tem isso bem forte. Uhum. E independente do corpo que tenha, né? Claramente. Isso é um diferencial quando eu conheci a sua escola.
E eu não conheço outra escola que faz isso, né? Que foca no aluno, não no desempenho do aluno, mas foca no aluno se sentir bem fazendo aquilo ali, do jeito que ele consegue, né? Eu acho que com o passar do tempo, as escolas de dança vão perceber que não é sobre elas, não é sobre os prêmios que elas podem levar para as pessoas, não é sobre o professor maravilhoso que tem na escola de dança, é sobre o cliente, né? Porque sempre que não for sobre o cliente, ele pode estar em qualquer lugar que não o seu lugar. Não ali, né? O dinheiro dele tá em outro lugar. É. E aí, com a escola, você começou com a escola onde? Olha, na onde era o primeiro bistrô. Você Que dividia os espaços. Que era um espaço, a primeira, eu acho que tinha 50 metros quadrados. O E era bistrô? tudo. A primeira escola. A primeira escola. Aí era tudo. Era uma cozinhazinha, a recepção, um banheiro e o lugar para dança, mais ou menos assim, tudo junto. E aí, quantos alunos você começou ali? Mas sei lá, 3. Era só você, professora. Era só eu. E dali você foi pra onde? Então, eu fiquei um tempo lá, né? Porque eu comecei em 2018. Eu abri a escola no meio de 2018. Aí a escola fez um ano em 2019 e eu fiz a primeira mostra da escola no final de 2019, que foi uma mostra, eu acho que de total de participantes tinha umas 20 e pouquinhas pessoas. E dessas 20 e pouquinhas pessoas, eu acredito que umas 15, 16 no máximo eram alunas. Uhum. Aí, em 2020, na pandemia, quando a gente voltou, as pessoas estavam muito empolgadas em fazer aula de dança. Olha. E aí eu percebi que o espaço não ia dar, né? Porque tinha toda a questão de distanciamento social, eu não conseguia marcar aulas experimentais, era bem difícil a logística da coisa toda. E aí, eu acho que foi em outubro. Em outubro eu decidi mudar de espaço e achei um espaço aqui no centro de Cuiabá. Aonde que tá hoje? Na rua Tenente Toco Pereira da Silva, 501, ali próximo. E lá você tem quantas salas Agora, hoje? eu tenho 2 salas. 2 salas, uma cozinha, um banheiro, vários espaços sociais. As salas são bem maiores. O tamanho da escola hoje é mais de 4 vezes maior do que o tamanho que era. No inicial. Quantas modalidades? Eu tô bem desatualizada. A minha cabeça tá... Você dá aula de quantas, você? Olha, quando começou, eu dava 2. Aí tinha uma outra professora que entrou um pouquinho depois, que dava uma. Quais eram as modalidades que você dava? Eu sempre dei estileto e aí eu dava jazz funk. Uhum. Aí tinha uma outra professora que dava algo parecido com dança mix. A gente chama de dança mix, mas é uma modalidade bem aeróbica. E aí a gente ficou um tempo só nós 3. No final de 2019, a Karina começou a dar aula. Que é a dança do ventre. Que é a dança do ventre. E aí, em 2020, eu tive vários professores. Mas com a questão do agravamento da pandemia, a gente teve que diminuir bastante nosso quadro de horários, né? E aí, agora, eu tenho 5 professores. Fora eu, somos mais 5. E desses 5, cada um dá uma modalidade. E eu dou 2 modalidades. Então, 5, 6, 7. 7 modalidades. 7 modalidades. Tá, bastantes opções, né? Pra quem quiser dançar. Várias. Tem para todos os gostos, assim. Na verdade, tem uma professora que dá mais de uma. É a professora de dança 2. Ela tem 3 turmas com 3 modalidades diferentes. É bastante. Eu falo que eu tô desatualizada, é real. Não, tô percebendo. É real. Tem muita coisa pra cuidar, né? Tem. Né? E como é que é ver seu sonho crescer? Porque você começou lá sozinha e tá desse tamanho hoje. Claramente, é difícil você chegar em qualquer tipo de evolução. Você falar que você chegou lá sozinho é um pouco arrogante. Eu não me vejo falando isso. Então, eu tive muito suporte. A minha família, assim, se arrebenta pra me dar oportunidades. E eu consigo, graças a eles mesmo, até porque agora eu tenho uma filha, então não tem como, assim. Eu estou, inclusive, desatualizada, porque minha cabeça é sempre metade lá e metade cá. E ver que o potencial que eu acreditei que tinha lá é real, é bem gratificante, assim. Eu acho que
eu sempre trabalho com metas, né? Contadora. A planilha do Excel tá sempre lá. Eu acho que no ano passado... Eu não sei nem que ano que a gente tá em 2021, então foi esse ano. Na minha cabeça quando já tô for 2022. no ar, já é 22. Quando for no ar, vai estar É que 22. acabou a amostra, já é 2022. Então, em 2021, assim, foi... É claro, assim, que tá longe do que eu preciso, do que eu desejo. Mas hoje, no espaço que eu tô, eu tenho despesas fixas muito altas. E o primeiro mês que eu consegui pagar as despesas e sobrou um dinheiro pra manutenção da vida, eu falei assim, cara, eu não acredito que eu cheguei aqui e tô viva, sabe? É muito difícil desvincular a fase atual do empreendedorismo com a maternidade. Quando eu tive minha filha em janeiro, eu ficava com muita certeza, lá em março, com o agravamento da pandemia, que eu não ia conseguir, sabe? Eu olhava e falei, cara, não tem como. Em agosto eu tenho certeza que isso daqui vai estar um bolo só. Mas não ficou um bolo só. Não ficou um bolo só. E chegou, eu consegui o faturamento que eu precisava, assim, nos últimos meses. A mostra foi alguma coisa assim. Eu falei, cara, isso daqui é um sonho. A primeira mostra da escola não teve no teatro do ano passado, mas foi num teatro maior, para 500 pessoas. As minhas alunas, assim, o jeito que elas ficam quando elas estão dançando, quando elas estão apresentando, elas ficam, professora no teatro, professora, que incrível, olha esse teto, olha isso, ai, esse teatro é muito bonito. Aí quando elas estão no camarim se arrumando, é sempre muita emoção para elas. E claro, isso transmite para mim e para os familiares. Então, ver que a gente chegou até aqui é um gás para eu sonhar um pouquinho mais ano que vem. Ai, que bom que continue crescendo, né? Sim. E você tinha pedido licença não remunerada do Banco do Brasil. E como é que foi romper, né? Pedir a exoneração do concurso? Foi na força, né? Até hoje eu fico pensando, Jesus, que ideia. Porque a minha licença expirou no final de 2019. Foi quando o banco decidiu... Na verdade, nessas reformulações, né, do novo governo, o banco decidiu demitir as pessoas mais antigas que têm mais benefícios. Para poder fazer uma nova contratação com pessoas com menos benefícios. Então, o banco me chamou e falou assim, olha, ou você assume o seu cargo... Volta para trabalhar. Ou você pede demissão. E aí eu fiquei um tempo pensando e falei, eu não consigo, assim. Às vezes eu sinto falta do plano de saúde de R$80. Mas eu não consigo. Toda vez que eu penso em voltar para aquela rotina, para sentar naquela cadeira, para ficar andando, para ficar me vestindo daquele jeito, tem que andar maquiada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E as Batendo meta. Os últimos anos que eu trabalhei no banco, eu não atendia. Eu ficava no telefone, ligando, fazendo negociação. Eu não consigo, sabe? Eu realmente... Te sugava o trabalho. Eu acho que todo trabalho suga. Se não suga, não é trabalho. Então... não, sim, mas sugava de uma maneira que era prejudicial, né? Era desesperador, porque assim, empreender é meio que uma coisa que não tem fim. Porque você sempre vai sonhar mais, você não quer ficar estacionado. Mas trabalhar com essas metas, com objetivos que não são seus, não te dá nenhuma perspectiva na vida. E como é que foi pra sua família saber que você ia pedir exoneração? É como eu digo, quando eu falo que minha família me dá todo apoio, é basicamente a minha mãe, assim. É a mãe. Eu acho que mulheres, ela é uma mulher tão forte que na cabeça dela não tem outro caminho a não ser dar certo tudo que a gente propõe, sabe? A fazer. Então, tipo, você vai fazer, vai trabalhar pra isso, então vai dar certo, então faz. Então, ela achou que na época a gente tinha um restaurante, o restaurante era uma renda significativa. Ela falou, não, vai dar certo. Vamos fazer a escola de dança dar certo, restaurante dar certo, vai dar tudo certo. Ninguém previu a pandemia. Não dava pra prever. Não dava pra prever, não sei. Eu pedi exoneração em novembro de 2019, talvez, se eu tivesse atenta. As mensagens. A China, exatamente. Lá em Wuhan. Mas não foi o que eu fiz. Mas não me arrependo, assim. A segurança financeira é algo que te faz
tremer na base. Não, imagino, né? Um plano de saúde de R$80. Nacional, pra família inteira. Olha só, tá vendo? O meu, eu não vou nem falar quantos que é, só pra Mato Grosso. Então, isso mexe com a gente, porque nós estamos movidos pelo capital, né? Mas não a ponto de me desvirtuar do meu propósito. Eu acho que a escola hoje tem a ver com propósito, não é só sobre fins lucrativos, como eu já disse. Uhum. Tem um propósito muito forte, muito claro para mim, para as minhas professoras e para as minhas alunas. Então, estar firme nele me dá um objetivo de vida que eu não tinha no banco. Imagino mesmo, porque qual o objetivo de vida no banco? Não sei, assim. Se você não for o dono, né? Se você não for o banqueiro, não tem muita graça, né? E como é que foi a reação do seu pai? Você falou da sua mãe só. Porque seu pai também é concursado, você falou. Sim, meu pai já tá aposentado até. É um pouco complicado, porque ele não fala nada. Mas você sabe que Mas ele não queria. Mas sempre que lança o edital, ele manda pra mim. Até hoje. Até hoje. Ele quer você com estabilidade. Eu entendo, eu também gostaria disso. Né? Pra minha filha, mas nos termos dela. Nos termos dela. Tá certo. Eu também recebo até hoje. Às vezes umas vagas de emprego, né, mãe? Minha mãe sempre me manda. Né? E a gente parou no banco, você abriu a escola tá onde tá. Uhum. E qual que foi, assim, a maior dificuldade da escola em empreender? Quando você encarou o negócio, mexeu o doce, você falou, tenho que mexer o doce pra dar certo. E qual foi a maior dificuldade? Geralmente aqui a maior dificuldade é gestão, mas você é a menina da planilha, da contabilidade. Tem problema com gestão? Olha, não sei nem por onde começar o problema com gestão. Assim, como eu tinha o restaurante antes, e a dança tem essa coisa do vamos levar pro lado artístico, do oba-oba. Eu demorei um pouco, assim. Afinal, era um sonho. É um sonho. Eu demorei um pouco pra parar e falar assim, querida, só dívida mensal agora é essa. Você precisa organizar isso daqui e colocar as pessoas organizadas nesse sentido. Então, eu realmente tive dificuldades com gestão, mas é questão de processos, assim, organizar os processos. Como eu sou uma pessoa muito deixa a vida me levar, eu deixo as pessoas se levarem também. Então, eu acho que hoje, assim, de todas as dificuldades que eu tenho, a maior é ser um pouco mais impositiva. De fazer os meus desejos acontecerem. No prazo certo. No prazo certo, no momento certo, do jeito combinado. Bacana. E hoje já superou esse obstáculo ou tá no caminho? Tô no caminho ainda. Inclusive, queridos professores, por favor. Estou no caminho. Não sei quando eu vou chegar lá. Eu acho que acredito que seja isso realmente. Eu não sei se é uma coisa de ser mulher, ou se é o meu jeito mesmo, de falar assim, preciso que seja assim, assim, assado. Mas quando alguém vai na mostra da escola, percebe muito claramente um conceito. Qual é o conceito? O conceito é a diversidade, é a liberdade. Você estava na primeira mostra, né? Sim. Quase todas as músicas eram de Bacurau, a trilha sonora de Bacurau. Então tem um cerne político bastante forte. Dentro da escola isso precisa ser passado. Então conciliar meu propósito com Emily, com o propósito da escola, com o jeito que a escola caminha, é imprescindível. Porque como a gente falou, não é sobre mim, não é sobre o que eu desejo para minha vida. Uhum. É sobre como colocar as pessoas inseridas nisso. Se eu não tenho um propósito, eu posso ser só mais uma. E ser só mais uma não é interessante. E eu acho que o momento que eu parei para falar isso que eu quero para minha vida, eu pensei muito nisso, em como fazer as pessoas se vincularem nesse propósito, ou chamar as pessoas de mesmo propósito para dentro da escola.
e alinhar para que tudo acontecesse na mesma direção. Isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu escuto podcast, eu leio sobre empreendedorismo, eu leio sobre política para que isso esteja todo o tempo Dentro sendo do universo ajustado. ali. E você falou que é mãe. Como é que foi? Mudou alguma coisa na forma que você empreende depois que você foi mãe? Eu trabalhava 15 horas por dia. Workaholic. Hoje eu trabalho 4, então. As outras 11 é pra cuidar da filha. Exatamente. Tirando isso, o que mais você conseguiu aproveitar? Evoluir, né, como empreendedor. Eu acho que me deu mais força de vontade. É mais uma boca pra comer. É uma boca pra comer, um plano de saúde pra pagar. Apesar que ela come muito pouco e eu amamento livre demanda. Mas ainda assim, eu nunca parei de trabalhar. Então eu tive ela numa quinta-feira, se eu não me engano. E na segunda-feira a nova escola inaugurou e eu tava lá. Caramba. Então as coisas no início se misturaram demais, assim. Demais. Foi No primeiro mês ali é um absurdo de sei lá, de hormônios, de tudo, né? E você tava lá trabalhando. E eu estava lá trabalhando, assim. Eu tive muitas complicações na amamentação. Então, quando eu consegui me distanciar de tudo isso, foi lá em abril, março, e eu falei assim, meu Deus. E tava assim, tudo pegando fogo, né? Foi quando mais pessoas morreram no Brasil. Uhum. Foi da primeira onda, né? Não, foi Não, agora acho que terceira, eu não sei. Eu acho que era a terceira, foi. Então, foi muito embolado, assim, a pandemia, quando você tá em um local novo, com novos compromissos e ter um filho que depende exclusivamente de você 24 horas por dia, foi difícil. É terapia Fundamental. e rede de apoio, senão a gente não consegue. Então, para as pessoas que têm uma mãe aí do lado, não tem como ela conseguir sozinha, é impossível. Quais são os seus próximos planos com a escola? Você falou que tem coisas novas pro ano que vem. Para 2022, melhor dizendo. Sim, geralmente eu faço um evento, que é a mostra, né? Ano que vem serão 2 eventos. O aniversário da escola também vai ser um evento relevante, significativo. O aniversário da escola é sempre mais descontraído, ou é um monte de aula. Esse ano, como a gente estava... A gente fez um evento online com tema de circo. Ano que vem vai ser uma surpresa. Não quer contar. Não vou contar. Você vai ter que se matricular, fazer uma aula para poder participar. Olha aí. Ano que vem serão 2 eventos. Os professores têm novas modalidades. Os professores são sempre entregues mesmo. Eles estão no pique da lambada. E o plano é passar a mensagem para mais pessoas, sabe? A mensagem de que você pode, de que você tem a oportunidade e que não precisa ser algo dentro de um padrão, dentro de uma caixa, de um jeito específico. Pode ser algo que vem só de você. Basta querer dançar. Basta querer dançar. E como empreendedor, assim, como é que você avalia seu maior defeito? O deixa a vida me levar. Ser metade Zeca Pagodinho é difícil. Ser metade Zeca Pagodinho. Isso tem muito a ver com você ser difícil de... Tomou uma decisão, tem que ser do seu jeito. Cabeça dura. Controladora. Controladora? A minha terapeuta, inclusive, que delegar não é nenhum problema. Realmente, eu acho que... Como não tem como eu dar conta de tudo, do tamanho que as coisas estão hoje, eu vou deixando, porque eu não vou falar pra ninguém fazer pra mim. Você não vai falar? Não vou falar. E aí vai indo, assim, até que eu chego lá na hora, quando alguém me pergunta, eu falo, não, vai dar tudo certo. Sem ter delegado nada. Não, vai dar tudo certo. Posso te ajudar? Não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu falei da cabeça dura porque eu lembro da história que você me falou que quando você era pequeno,
Você levou um estilhaço de bala Não perdida, era tão né? pequeno, eu já tinha uns 16 anos. Tinha 16 anos. Você morava onde? Obviamente no CPA, né, minha gente? E como é que foi isso? Era ano novo, tava tendo a queima de fogos na época. Eu era uma pessoa religiosa. E aí a gente tava no ano novo na igreja, mas eu já tava um pé fora da igreja. Aí eu Um e minha pé. irmã. Um pé fora da igreja. Aí tá o pastor falando meia-noite, minha gente. Virada do ano. Aí ele falando, eu falei, Yasmin, bora lá ver a queima de fogos, minha irmã. Aí a gente foi. E o CPA é sempre um caos, né? Aí o que aconteceu? A luz acabou no bairro. Aí fica mais bonito pra ver os fogos. Aí olha a só. gente lá na queima de fogos, quando de repente eu sinto um trem na minha testa. E era um... E eu falei, cara, ficou quente, tá estranho. Aí quando a luz voltou, eu tava ensanguentada. Só eu e minha irmã no estacionamento da igreja. Ela já começou a gritar, o caos. Pandemônio, até que alguém vai chamar meu pai me põe dentro do carro, me leva pro hospital. Aí lá no hospital o médico falou, entrou e saiu do mesmo jeito, deve ter sido só um estilhaço de bala. Sobreviveu, olha aí. Claramente. Você falou que demorou um tempo pra sobrar dinheiro da escola, né? Pra entrar no seu caixa, no seu bolso, melhor dizendo. E como é que foi esse processo? Até você conseguir... Quais foram as maiores dificuldades, né? Conseguir pagar todas as contas e falar, ó, tá faltando pouco, vai começar a sobrar. Como é que foi essa expectativa? Agora vai. Olha, quando a gente voltou da pandemia, no ano passado, em agosto, o restaurante já estava fechado. Mas eu não tinha compromissos financeiros, porque a escola era lá naquele lugar, no terreno da minha mãe, né? Então, eu faturava e o dinheiro ficava comigo. Pagava os professores, beleza, tranquilo. E... Aí, quando em janeiro a gente mudou pra esse lugar, o primeiro mês foi ótimo. O segundo mês foi assim, ok, já esperava por isso. O terceiro mês, fechou. Fechou? Fechou. Porque a gente funciona à noite, eu começo a trabalhar às 5 horas da tarde. Então, assim... vocês têm um horário especial. Então, 7 horas tinha que estar tudo fechado. Ninguém saiu do trabalho e já fez uma aula de dança 7 horas da noite. Difícil. Então, foi assim, não acredito isso de novo, eu vou morrer. Mas, dentro do que... Porque como eu tenho a planilha... Né? Pra dentro mensurar... da planilha existem os cenários possíveis. Obviamente de sucesso, né? Então, eu e a minha família, o meu marido, minha mãe, a gente analisa sempre o potencial econômico da escola. Como a gente sabia que o potencial econômico é forte, a gente precisava É real, né? apenas passar por esse momento, a gente foi se ajudando, para complementar, para pagar as contas mesmo, porque precisava. Assim, aconteceu que eu fiz uns trabalhos de consultoria e dei umas aulas na minha área de contabilidade, aí paguei uns 2 meses de conta, aí minha mãe ajudou, aí o André ajudou, e assim a gente foi indo. Embolado até dar certo. E agora tá caminhando. Agora está caminhando, agora eu tenho mais tranquilidade, sei que a escola se paga. Então eu não tenho essa dor de cabeça todo mês. Bacana. E dá algumas dicas pra quem tá começando a empreender, seja com dança ou não. Com relação a dinheiro, eu acho que tem que ter paciência, sabe? Porque foi assim com o restaurante também. A pandemia foi uma coisa muito única, muito especial. Não dá pra falar que tudo é sempre tão difícil, tão custoso. A gente tá num governo muito particular também. Existe esperança de melhora. Então, ter paciência mesmo. Ter tranquilidade. Que tudo passa. Que passa. Se é isso a sua vontade. Trabalhando, não adianta não trabalhar, não fazer nada. Se esse é seu sonho, continua. Uma das coisas que mudou a postura da escola e o jeito como as pessoas encaram a escola hoje é o que a gente falou sobre o propósito, tá ligado não a mim, nem à escola, nem aos professores, mas ao que as pessoas buscam. A gente tem que saber qual a transformação que a gente propõe para as pessoas e, de fato, cumprir essa transformação na vida das pessoas, porque somos pessoas idôneas, né? E falar sobre isso, porque as pessoas... Hoje, a gente tem internet, milhões de oportunidades. Para quem empreende com dança, as pessoas podem fazer aula gratuita no YouTube. Não, então, sem pagar o professor. O que você vai fazer diferente? O que você vai fazer? Qual que é a sua proposta? O que de melhor você tem
pra oferecer? Como que você vai mudar a vida de quem tá com você, de quem te segue, de quem te acompanha, de quem faz aula com você, ou de quem vai no seu restaurante, ou de quem ouve o seu podcast, ou de quem está te consumindo. Ter isso em mente, trabalhar sobre isso, falar sobre isso e, claro, cumprir a sua promessa. É legal você falar isso, que eu indiquei minha mãe pra sua escola, né? Arrasou. Pra dançar, porque minha mãe sempre quis fazer dança do ventre lá, acabou fazendo com a Karina. E minha mãe gostou muito, né? E em pouco tempo ela já fez a mostra, ela não queria. E eu insisti, falei, não, vai. Você não queria dançar? Agora você vai. Insisti, ela foi, adorou. E ela me falando, né, que foi um resgate. Ela me mostrou o elogio que ela enviou pra Karina, né? Falou sim. que era uma menina de 12 anos, que eu nem sabia dessa história da minha mãe, que aos 12 anos ela foi proibida de dançar na escola, fazer uma apresentação. E aí ela me mostrou, e que era aquela criança de 12 anos que estava lá subindo naquele palco, fazendo a dança do ventre, né? Uhum. Do jeito que ela conseguia fazer, com que ela podia transbordar naquele momento. E isso é muito legal, conseguir esse resgate, né? Que é você entregar justamente isso, a transformação da pessoa, né? Não é para ela ser uma profissional de dança, é para ela se divertir, ser feliz dançando, que é o que ela queria. Assim, se você vai ser profissional, se você não vai ser, como você vai dançar, é uma escolha sua. Uhum. A missão da escola é te dar as ferramentas para você se sentir segura, confortável e aprender a dançar. Eu acho que essa história da sua mãe, eu escuto várias vezes, sabe? Como eu faço o principal atendimento da escola sempre, é muita gente que foi barrada de dançar por causa de corpo, por causa de tamanho, por causa de capacidade técnica, por causa de ser mulher, de ser homem, de ser... É muita gente. Então, as pessoas precisam de um lugar que elas se sintam seguras para romper essa barreira que não foi colocada por elas, sabe? Foi alguém que falou assim, você não pode, nem deixou ninguém tentar. Né? Não deixou a gente fazer, como é que eu não posso? Para encontrar a sua escola, onde que a gente encontra a sua escola? @escolaama no Instagram e no Facebook. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu mesma respondo. O telefone tá lá no link também? Tá no link da bio do Instagram, mas posso falar aqui também. Pode falar. 65996823718. E se alguém quiser uma consultoria contábil, ou você não tá fazendo mais? Pode. Eu dou sim, eu dou planilhas, eu converso sobre principalmente formalização de mês, é mais a minha especialidade, mas minha pecado, eu consigo conversar bastante sobre isso. Pode me buscar no meu Instagram, eu.emily, HEMYLLE. É difícil, mas vai estar escrito aí. Tá. E falando do MEI, você começou como MEI? A escola? A escola eu comecei como MEI. E tô desenquadrando agora, que é quando tá rolando. Mas o restaurante não. O restaurante, ele era porque, na verdade, assim, como eu tinha o restaurante era meu, eu tinha um CNPJ pro restaurante, que também, como o KNAI secundário, eu não sei falar agora um termo diferente. Era o ensino de dança. Aí eu usava o mesmo CNPJ, até porque era o mesmo endereço. Aí quando eu fechei o restaurante, eu fechei esse CNPJ e abri um MEI, e agora eu tô saindo do MEI novamente pra... É Eireli? Ou vai ter sócio? Não, provavelmente é Eireli mesmo. Não, que é a única PJ que comporta um sócio só, né? Que tem todos os benefícios de uma empresa limitada, Isso, que o MEI não tem. Tem a responsabilidade limitada e é empresário individual. Exato. Emily, muito obrigado por ter aceito participar. Era para ser uma das primeiras, né? Tava na lista, mas é workaholic mesmo assim, né? Porque tem uma linda menina que ocupa 11 horas do tempo dela. Fora o período da noite. Ainda, né? E obrigado por aceitar. Né? Sua irmã já veio aqui. Quero entrevistar sua mãe também. Né? Já fica o convite para ela. Vou conversar, não vai ser... Convencê-la vai ser difícil. E espero que cresça a escola. Acredito muito, desde quando eu conheci. Né? Eu sempre elogiei seu trabalho, que é incrível mesmo. Obrigada. Parabéns.
Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que eu nunca fui convidada para algo assim, me senti lisonjeada, com certeza. E falar de dança, falar de empreender com dança é uma coisa que eu amo. Ajudar as pessoas a começarem, a descobrir seu propósito, a saber como que pode mudar a vida de alguém é algo que eu tô sempre disponível. Então pode me chamar. Tá vendo? Chamem ela. Tá? E esse foi mais um episódio do Fundo Cast. Se você conhece alguém que empreende, que tem uma história legal para contar, manda pra gente que a gente vai entrar em contato. E não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E até a próxima.